Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, um programa que se destina ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Estamos no novo trimestre, terceiro trimestre do ano de 2019, e neste trimestre estamos estudando as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro. Já estudamos na lição anterior, na lição de número 2, a respeito da alegria na esperança da salvação, e hoje vamos estudar a lição 3, que tem como título Vivendo em Santidade e Integridade. O texto do dia se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E a síntese da nossa lição afirma: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira a vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Então, nesta lição de hoje, vamos compreender os conselhos de Pedro para uma vida de santidade. Vamos também refletir a respeito do mandamento divino para sermos santos em toda a nossa maneira de viver, como também saber o fundamento acerca do fundamento e da natureza da igreja. O programa EBD Jovem estará apenas começando. Convidamos vocês a continuar conosco. Pois é, meus irmãos, hoje na lição de número 2, vamos falar sobre santidade, santificação, palavras muito importantes, um assunto muito prático e importante para todo cristão. Depois que Pedro falou na lição anterior sobre a esperança da salvação, agora Pedro exorta os leitores da sua carta para uma vida de santidade. Esse assunto sobre santidade, santificação, está um pouco esquecido hoje em dia. Muitos cristãos e muitos líderes, muitas igrejas não querem mais falar nesse assunto. Parece que ele se tornou politicamente incorreto ou antiquado, mas a Bíblia Sagrada diz que a santificação ela é muito importante e todo crente deve ser santo, porque Deus, o nosso Senhor, Ele é santo. E a gente leu aqui no texto do dia que a ordem de Deus, o imperativo de Deus é para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Então, uma vez que os crentes foram agraciados pela salvação e adquiriram uma esperança viva, agora devem dar provas da sua nova vida em Cristo por meio de uma vida santa, de uma conduta íntegra. Apesar de remeter à ideia de separação e consagração, santidade não significa isolamento do mundo, das pessoas. Jesus disse: Pai, eu peço não que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então o crente tem que ser como que luz nas trevas. A Bíblia diz que devemos reluzir como astros neste mundo. Então aqui no nosso texto bíblico, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16, e também o versículo 22 a 25, e 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. É o texto bíblico que se baseia, no qual se baseia a nossa lição de hoje. Então o tópico 1 da nossa lição nos dá conselhos para uma vida abençoada. Então aqui no versículo 13 na nossa lição, Pedro diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Chama-nos a atenção esse versículo 13 de 1 Pedro 1 e 13, e aqui o primeiro conselho para uma vida de santidade que ele dá aqui é baseada nessa expressão, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que seria isso? Essa aqui, Pedro usa uma linguagem metafórica, no sentido metafórico,
a Nova Versão Internacional da Bíblia, essa tradução Nova Versão Internacional, traduz de uma maneira mais clara o significado dessa expressão. Cingindo os lombos do vosso entendimento, ele diz, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Então, cingir os lombos do vosso entendimento, estar com a mente preparada, pronto para agir. O conselho aqui é pensar adequadamente e com profundidade nas coisas de Deus. Isso porque a santificação abrange primeiro a mente, os centros das decisões e das faculdades da pessoa. Ninguém vai ter uma vida santa sem primeiro estar intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente envolvido e convicto da necessidade dessa vida santa. Quando aceitamos a Cristo, em arrependimento, passamos por um processo de conversão. Essa palavra conversão, converter, vem do grego metanoia, que significa mudança de pensamento. Conversão é mudança de pensamento. Antes de uma pessoa mudar de atitude, primeiro ela muda de pensamento. Ninguém muda de atitude, ninguém muda as suas ações sem primeiro mudar o seu pensamento. Então, isso é o significado de arrependimento. Na Bíblia tem essa ideia de mudar de pensamento, dar uma meia volta volver no pensamento. É um giro radical, 180 graus na maneira de ver, na maneira de pensar. Então, no processo de santificação, Deus trabalha primeiro na nossa mente, mudando a nossa mentalidade, mudando nossas convicções, e quando há essa mudança interior, exteriormente essa mudança vai aparecer. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, a Bíblia diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha aí o versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então tem que haver uma mudança de mentalidade, de pensamento. Então o pecado não acontece quando temos um pensamento passageiro, mas quando nos concentramos em um pensamento pecador em vez de expulsá-lo. Então há uma batalha da nossa mente, a nossa natureza carnal, pecaminosa, e o diabo também quer dominar a nossa mente, então a gente precisa ter cuidado. Então a verdadeira santidade requer a compreensão daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Agir pela simples obrigatoriedade, sem saber a razão, isso não é santidade. Eu sou santo porque eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, então eu sou santo. Então não é assim, a questão de fazer ou deixar de fazer uma coisa é consequência de uma mentalidade renovada, que a gente agora é um novo homem. Uma mentalidade regenerada pelo Espírito Santo nos habilita a entender a importância de uma vida íntegra e sincera. Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. E aquele que tem a sua mente transformada, ele vai ser uma pessoa sóbria, como diz também aqui no versículo 13, o segundo conselho para uma vida de santidade, sede sóbrio. Sóbrio é o contrário de ébrio. Sóbrio é o contrário de ébrio. A pessoa sóbria significa uma pessoa não somente que se abstém da embriaguez, mas também uma pessoa que vive com moderação, em constante equilíbrio, uma pessoa temperante, uma pessoa moderada, que não se dá aos exageros. Tal virtude, ou seja, a virtude da sobriedade, deve ser uma característica dos salvos.
né? Porque as Escrituras assim nos exortam reiteradamente. Então, ser temperante em tudo. No consumo, né? Por exemplo, aplicado ao consumo, a santificação promove na vida do crente uma postura contracultural, no sentido de rejeitar e se afastar da cultura dominante que valoriza a moda e tudo aquilo que é supérfluo. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, é a temperança, conforme Gálatas 5:22. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Caros telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 2, lição que tem como título Vivendo em Santidade e Integridade. Então, o apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro 1,13, ele dá 3 conselhos para uma vida de santificação, né? O primeiro é ter a nossa mente preparada, pronta para agir, a nossa mente transformada, né? Segundo, ser sóbrio, né? Ser sóbrio. E terceiro, esperar na graça do Senhor. Essa palavra esperar não é muito querida por muitos de nós. Vivemos numa sociedade muito imediatista e a gente acha que tudo deve ser resolvido em fração de segundo, né? E a gente não quer ter paciência com nada e nem com ninguém, porque a nossa cultura imediatista e acelerada, as pessoas perderam o hábito de esperar, né? Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, é um dos slogans que caracterizam a sociedade contemporânea, né? Mas a espera confiante em Deus, além de preparar o coração para o futuro, contribui para que o crente tenha uma vida emocionalmente saudável. A gente tem que entender que esperar faz parte da vida, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, ele não se adianta e nem se atrasa, ele chega na hora certa. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia manda que a gente lance sobre Jesus, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele terá cuidado de nós. No tópico 2 da nossa lição, a ordem da santidade. Ela é baseada naquilo que está escrito nos versículos 14, 15 e 16 da nossa lição. No tópico 2.1, filhos obedientes e inconformados. O versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. É importante, a pessoa só será santa se ela primeiramente for uma pessoa obediente à palavra de Deus. E a prova dessa obediência sincera é a inconformidade com o mundo e com as suas concupiscências, com as suas cobiças, os desejos e as paixões carnais da antiga vida. Uma pessoa só provará a sua obediência a Deus se ela obedecer à palavra de Deus, se ela obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículos 23 e 24, palavras de Jesus, ele disse assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então Jesus deixa muito claro aqui em João 4, 23 a 24, que a pessoa que verdadeiramente ama Jesus, ela obedece à palavra de Jesus, ela obedece à palavra de Deus. No versículo 15 e no versículo 16, vem aqui o imperativo da santidade. Então diz Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Isso aqui é muito importante. Nós, como filhos de Deus, nós que nos relacionamos com Deus, também devemos viver uma vida santa. Por quê? Porque Deus é santo. A gente é contagiado por esta santidade de Deus. E é importante a gente entender nesta lição que a santidade não é uma opção na vida cristã. Alguém pode dizer, é muito bonito alguém que é santo, é muito lindo uma irmã que é santa, mas isso não dá para mim não. Santidade, meu irmão, minha irmã, não é uma opção de vida. Santidade é uma obrigação de todo crente, é um imperativo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus, com aquele que nos chamou. O verbo aqui está no imperativo, sede santos, Sejam santos, porque o Senhor é santo. Então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em quê? Em toda a nossa maneira de viver. Vamos ser santos no corpo, na alma, no espírito, santos nas nossas ações, santos nos nossos pensamentos. E a Bíblia diz, em Hebreus 12, 14, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação decorre da ação libertadora e transformadora de Deus em nós. Quando o Senhor nos ordena a santidade, na verdade está querendo que o deixemos trabalhar em nós, corrigindo, guiando e purificando nossas vidas. Ninguém vai conseguir ser santo sozinho, sem a ajuda de Deus. A gente precisa da ajuda do Senhor. A nossa natureza carnal, pecaminosa, dificulta-nos, impede que sejamos santos por nós mesmos. Então precisamos que o Espírito Santo, que em nós começou boa obra, que ele continue trabalhando na nossa vida, e assim, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, se cumpre o que está escrito em Romanos 6 e 14, que diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, com a graça de Deus, nós venceremos o pecado e não deixaremos que o pecado nos domine. Então, com essa ajuda de Deus, seremos santificados. O Espírito Santo é o agente da santificação e a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa nesse processo de santificação. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo também falou em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, ele falou assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se a gente viver no Espírito, se a gente andar no Espírito, se a gente se inclinar para as coisas do Espírito, jamais a gente vai viver dominado pela nossa natureza carnal e pecaminosa. E o tópico 2.3 diz que a santidade, ela gera integridade, porque aqui no final do versículo 15, diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade tem a ver com integridade, santificação produz uma conduta autêntica, honesta e virtuosa, que afasta o salvo das práticas reprováveis. E assim o crente vai viver, como diz Filipenses 2:15, para que sejais filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, que vive no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Assim, o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, devido à vida santa em toda a nossa maneira de viver. Muito obrigado, Deus abençoe você. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje e estamos estudando a lição de número 3, lição 3 deste terceiro trimestre de 2019. Estamos estudando as epístolas de Pedro e a lição de hoje tem como título Vivendo em Santidade e Integridade. Então, Deus, através do apóstolo Pedro,
ele fala de forma muito clara, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, esta é a natureza da igreja, a natureza do crente. Deus é absolutamente santo e seus filhos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, eles também vivem uma vida de santidade. Eles se relacionam com Deus santos e também é influenciado por esta santidade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele continua atuando em nós. Agora, é importante a gente chamar a atenção que a santidade e o processo de santificação, ele exige uma cooperação nossa. Há uma ação cooperativa entre o Espírito Santo e o homem. Deus faz a parte dele, o Espírito Santo sempre ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós devemos fazer a nossa parte, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então a gente deve viver no Espírito, andar no Espírito, a gente deve ser guiado pelo Espírito, a gente deve obedecer à palavra de Deus. Então por isso que a Bíblia, quando fala dessa questão da santidade, a Bíblia fala no imperativo, ela dá uma ordem para nós. Se a Bíblia dá uma ordem para nós, dizendo, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, isso significa que há algo a ser feito por nós. Então, a natureza da igreja ela é santa. 3.1 da nossa lição, tópico 3.1, diz, Cristo, a pedra de esquina. Então, aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, a Bíblia diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muitos por aí acreditam que Pedro seja o fundamento da igreja, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não apoia esse tipo de pensamento. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, é o fundamento, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Então essa metáfora da pedra de esquina, da pedra angular, é uma referência direta a Cristo. Então, pedra de esquina ou pedra angular era a mais importante de uma construção lá naquela época, aquela que ficava na base e dava direção ao edifício. Logo, a base sobre a qual a igreja está edificada não é o apóstolo, mas é o próprio Jesus Cristo. Então, a igreja está edificada em Cristo. E a natureza da igreja é uma natureza de um povo santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então, observe aqui vários adjetivos e qualificações que a Bíblia diz em relação à igreja. E uma das qualidades aqui da igreja é que nós somos a nação santa. A nação santa. Então, a igreja é a nação santa, a geração eleita. E tais designações, segundo o nosso comentarista, anteriormente aplicadas à nação de Israel, agora refere-se à igreja. Então, hoje, Deus, o povo de Deus aqui na terra, que Deus lida mais diretamente com ele, é a igreja, que é formada por gentios e judeus que se converteram a Cristo e servem ao Senhor. Então, nós somos o povo eleito de Deus, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, porque fomos comprados por bom preço pelo sangue de Jesus, o sacerdócio real. Então, a missão desse povo
como diz a palavra de Deus, é anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja nunca cessa de evangelizar, de pregar as boas novas de salvação, de pregar a palavra de Deus. Nós somos portadores de boas novas, somos pregadores do evangelho. Se a igreja deixar de anunciar a palavra de Deus, ela deixa de ser igreja. A expressão geração eleita evidencia que, em termos bíblicos, a eleição para a salvação não é só individual, mas também corporativa ou coletiva, sempre por intermédio de Cristo. Não existe eleição incondicional individual. A eleição é coletiva. Deus elegeu um povo, Deus elegeu a igreja. Deus elegeu um povo em Cristo. Então, qualquer pessoa individualmente que fizer parte deste povo, qualquer pessoa que individualmente se converter a Cristo, se arrependendo dos seus pecados, né, e crendo no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai fazer parte automaticamente deste povo. Este povo que se constitui também no sacerdócio real. Enquanto o ofício de sacerdote era privilégio dos membros da tribo de Levi, lá no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, a igreja ocupa a posição de sacerdócio real. Portanto, não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus no céu e vive sempre a interceder por nós. E nós, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, temos pleno acesso a Deus, temos entrada ao Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, indicando que o acesso ao Santo dos Santos celestial agora está aberto. A Reforma Protestante revigorou a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, no sentido de que cada cristão, com livre acesso à presença do Pai, tem livre acesso à presença do Pai, tendo como único mediador o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo o assunto desta lição maravilhosa, lição de número 3, devemos viver em santidade e integridade. A santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira a vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui no canal da AD Mossoró Oficial e pela TV AD Mossoró. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.